Olá, estudantes! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Goiás Bem no Enem. Este programa tem o objetivo de contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem. Sou a professora Joanete Xavier, de Língua Portuguesa e Redação. Bom, então hoje nós vamos falar, já falamos das dicas de redação, agora nós vamos falar das dicas da Jojo. Vamos lá? Bom, e eu começo com vocês com o pensamento do Cafúcio, que diz o seguinte: em todas as coisas, o sucesso depende da preparação prévia. Já que eu trouxe um repertório, agora eu vou dar a ele produtividade. Sabe por quê? Porque eu preciso aqui falar para vocês da estrutura das questões do Enem. E lógico, por que, Joanete, falar da estrutura das questões do Enem? Porque se você, como o pensamento do Cafúcio, se você for preparado, se você conhece como essa questão ou essas questões, que avaliam por meio da TRI, então, aí sim, você consegue otimizar o seu pouco tempo para resolver essas questões. Então, isso eu considero importantíssimo. E para mostrar para vocês como é elaborada essa questão típica desse processo seletivo, vamos comigo na tela? Olha só, eu trouxe 3 questões para você compreender isso aqui. Então vamos lá. Olha só, eu tenho quadrinho quadrado. Essa questão apareceu no Enem 2013. Definições intangíveis. Um livro é feito de papel costurado ou colado em páginas. Bom, um livro é feito de letras que formam palavras e de palavras dispostas em sentenças. Será um livro uma sentença? Um livro é feito de histórias e sonhos, escritos ou descritos, mas um livro só é um livro quando é feito sobretudo de olhos, como agora de olho aqui na tela. Toda questão do Enem tem um suporte. O suporte é o texto, é o que eu acabei de ler. O suporte é um texto, então ele sustenta, suporte sustenta a questão. Mas logo a seguir você vai encontrar um comando. E esse comando, como a própria palavra diz, comando, eu tenho que seguir, eu tenho que obedecer. Então é por meio do comando que eu chego ao gabarito. Então atenção, comigo na tela para você observar o comando comigo. Os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer comunicação determinam em uma situação de interlocução o predomínio de uma ou de outra função de linguagem. Nesse texto, predomina a função que se caracteriza por, olha só, do texto suporte, o que ele quer de você, estudante. Ele quer que você identifique qual é a função de linguagem que predomina, mas ele não está lá colocando A, referencial, B, emotiva ou expressiva, C, fática. Ele não está colocando a função, ele está colocando porque o texto predomina essa função. Então, a primeira questão é o quê? Você precisa identificar no texto qual é a função de linguagem predominante e depois ir às alternativas e entender qual é a alternativa que oferece isso aqui, ó. Nesse texto predomina a função que se caracteriza por. Então vamos lá, letra A. Tentar persuadir o leitor acerca da necessidade de se tomarem certas medidas para a elaboração de um livro.
Uai, Joanete, parece que essa está certa, mas ela não responde ao comando. Porque o comando está falando sobre funções da linguagem que se caracteriza por, letra B, enfatizar a percepção subjetiva do autor que projeta para a sua obra seu sonho e história. Uai, parece que a tirinha, parece que os quadrinhos estão falando sobre isso, sobre os sonhos. Parece que também está certa, mas ela não responde ao comando, porque o comando precisa, ele leva você a procurar uma alternativa, que é o gabarito, que caracteriza a função. A função é metalinguagem. Até agora eu não encontrei nenhuma alternativa capaz de definir a metalinguagem nesse texto. Então vamos lá, a letra C. Apontar para o estabelecimento de interlocução de modo superficial e automático entre o leitor e o livro. Aqui seria a função fática, mas não é essa que nós identificamos. Ele está num livro falando do próprio livro, isso é metalinguagem. E aí, seguindo, letra D, fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo de um livro. Opa, ele está no próprio livro fazendo o quê? Fazendo essa reflexão sobre a forma que tem letras, que tem palavras e sobre o conteúdo também de um livro. Você sabe que nessa ocasião os alunos ficaram tentados a marcar, e muitos marcaram e erraram. A letra E que diz assim: retratar as etapas do processo de produção de um livro, as quais antecedem o contato entre leitor e obra. Sabe o que fizeram os estudantes a marcar a letra E? E muitos, claro, os que marcaram erraram, por conta dessa palavrinha no texto, olhos. E ele considerou muito o texto e desconsiderou o quê? Desconsiderou o enunciado, o comando. Então, prova de teoria de resposta ao item, que é a metodologia de avaliar, ela segue um comando que leva ao gabarito. Então, é isso. Essa é a dica da última hora para você ir bem amanhã. Eu peguei agora duas questões do Enem 2021. Comigo na tela para você conhecer a questão. Um anúncio, uma campanha publicitária que diz assim: respeita as torcedoras. Conversar, torcer juntos, tocar sem permissão, empurrar. Se sentiu desrespeitada? Denuncie, diz que 180. Esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente. Agora, calma. Isso que está destacado aqui é o comando. Isso aqui é o suporte é o texto. Mas eu tenho que ser, olha, o comando, ele me leva ao gabarito. Então agora, novamente, leitura do comando comigo, vamos lá. Na tela, esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente. Quando é que ele propõe? Como ele propõe? Vamos saber? Seria a letra A, promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos? Aí você fala, Joanete, parece que essa é verdadeiramente a resposta ao comando, porque o que a campanha publicitária está fazendo é verdadeiramente o quê? Promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. E as demais, embora elas pareçam ter lógicas, mas elas não respondem ao comando. Gente, isso é uma dica valiosa e que vale a dica na última hora. E a última questão, então, olha só, para a gente poder firmar isso aqui. Então, vamos lá. Olha, essa também foi uma questão do Enem 2020, do ano passado. Olha só, outra campanha publicitária, e aí você tem aqui, olha, a imagem fala muito, né? Olha que bacana, essa família feliz aqui, aí tem o André, tem o Rodrigo, enfim. E aí você coloca adoção. E aqui você tem exatamente aqui, ó, para encontrar
a sua, olha só, verdadeira família, não existe idade. Para encontrar a sua verdadeira família não existe idade. E aí o comando, comigo, de olho no comando. Nessa campanha publicitária, a imagem da família e o texto verbal unem-se para reforçar a ideia de que, olha, qual é a ideia que é reforçada quando imagem e parte verbal, que são as palavras, as mensagens escritas em palavras, quando se une, elas expressam o quê? Vamos lá? Letra A comigo. A família que adota é mais feliz. Claro, eu posso olhar para a imagem e enxergar isso. Eu olho para a imagem do anúncio da campanha publicitária e vejo que verdadeiramente ele tem felicidade. Opa, essa aí está correta? Pode até estar coerente, mas ela não responde ao comando. O comando diz que nessa campanha publicitária a imagem da família e o texto verbal unem-se para reforçar a ideia de que a adoção tardia é muito positiva. Então, de olho. Olha, de olho no comando, tá bom? E agora, para finalizar, eu gostaria de dar um recadinho muito importante para vocês. Organizem-se. Na hora de sair de casa, antes de sair de casa, você vai pegar o que é obrigatório, a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Mas não pegue uma só não, porque caneta falha. Pegue duas, né, para garantir 3. Documento de identificação válido, com fotografia, claro. E máscara de proteção, porque é obrigada a usar a máscara dentro da sala em que você estiver. E o que é aconselhável? Leve álcool em gel para se proteger. Cartão de confirmação de inscrição não é obrigatório, mas você pode levar, porque ele tem identificação do prédio, da sala, tudo direitinho. E declaração de comparecimento da empresa, caso você precise disso, né? Se liga. Vamos comigo na tela? Antes de entrar na sala, você vai receber um envelope porta-objeto para guardar todos os itens proibidos. Guarde o envelope abaixo da carteira, onde você for sentar, como eletrônico, e não esqueça de desligar tudo certinho. E para deixar uma mensagem para vocês, eu escolhi um recorte aqui da música, mais uma vez, da Legião Urbana, que diz assim, olha, pense nisso para você amanhã, antes de sair para a prova, saia assim confiante. E pense no seguinte, comigo na tela, nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Confie em você. Você pode e você vai conseguir. Quem acredita sempre alcança. Por hoje é só, estudantes. E assim finalizamos a nossa aula do Goiás Bem no Enem aqui na TVC. E o Goiás Bem no Enem de hoje fica por aqui. Forte abraço e tchau, tchau.